Deus seja sempre glorificado e que o eterno Deus reine entre nós. Irmãos, aqui agora em Santas Conversações, ontem eu não tive oportunidade de gravar o culto. Deus sabe a necessidade que surgiu ontem, não houve possibilidades, não houve local para nós fazermos o culto. Foi muito difícil ontem para nós, mas hoje Deus já está tomando alguns caminhos. Peço oração para os irmãos. E quero deixar aqui, irmãos, algumas palavras. Como eu tenho observado, irmãos, muitos estão preocupados com os acontecimentos da vida, do dia a dia, que às vezes realmente traz preocupações para todos nós. Mas nós devemos, irmãos, em todo momento, nos conscientizar que temos Deus ao nosso lado. E Deus, irmãos, Ele nunca vai nos deixar de maneira alguma confundidos e nem tampouco envergonhados, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu posso aqui deixar alguns relatos que Deus fez na minha vida, quando eu mais estava precisando, irmãos, no momento em que eu pensava que estava tudo perdido, no momento que não tinha saída, irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que o Senhor apareceu para nós de uma forma sobrenatural, irmãos, sobrenatural. Eu sinto de contar aqui um milagre que Deus fez na minha vida. Pode servir de edificação para alguém que esteja ouvindo este vídeo, irmãos. Uma vez eu estava numa grande dificuldade material, irmãos, uma dificuldade mesmo, que apertava muito, a ponto de eu ir fazer visitas, irmãos. E nessas visitas que eu fazia, muitas das vezes, levava palavras de conforto para outras pessoas, e às vezes eu mesmo estava numa situação difícil. Me lembro que uma visita que eu fiz, quando eu cheguei na volta, tinha acabado o culto onde eu havia ido, e na volta eu senti de fazer uma visita rápida. Fiz uma oração. Quando era mais ou menos uma meia-noite por aí, irmão, eu estava voltando para a minha casa. E nessa visita que eu fui, eu nunca vou em visita nenhuma com intenção de tomar café, de comer, nada disso, irmão. Eu vou para orar. A não ser que Deus prepare, nós não vamos desprezar. E quando nós estávamos voltando, eu estava com fome, irmãos. Ainda mais eu que sou um pouco gordinho, né? Naquela época também era. Hoje eu emagreci até um pouco, para falar a verdade para os irmãos. Me deu um desejo assim de criança, irmão, um desejo de fazer um lanche. São muitos anos atrás. Um desejo de comer um lanche, irmãos. Eu pensei, Senhor, eu queria comer um lanche. Falei com a minha esposa, falei, um desejo de comer um lanche. E comecei a citar, falei, eu queria comer uma coisa simples, irmão. Vocês vão até achar engraçado. Um pão com queijo, um refrigerante e para vocês um café, que eu sei que vocês gostam, e outras coisas. Mas a minha esposa falou, bom, nós temos alguma coisa em casa, mas isso nós não temos. E eu comecei a olhar, irmãos, para aquelas quiosques que ficam abertos até tarde lá no Brasil, e vi aquelas pessoas que não serviam a Deus comendo, bebendo. E eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus e nem um lanche eu não tenho. Vocês vão achar engraçado, mas que eu não tenho, assim, condições de comprar na situação que eu me encontro. Irmãos, e encostei o meu carro, era um carro velho, irmãos, no portão da minha casa. E quando eu encostei, a minha casa tinha um portão fechado até em cima, mas era de grades. Eu vi uma caixa de papelão dentro, irmãos, do meu quintal. Naquela época, irmãos, na cidade que eu morava, não havia nenhuma panificadora ou padaria que ficava aberta até 24 horas. Era assim, fechava mais ou menos umas 11 horas, fechava tudo. E já era mais de meia-noite. E quando eu parei o carro para mim abrir o portão, eu disse para minha esposa, ali naquela caixa está o lanche que eu pedi. Até a minha esposa ficou em comunhão, eu desci do carro e fui até, irmãos, aonde estava aquela caixa, abri o portão. E dentro daquela caixa, irmãos, estavam 4 litros de refrigerante,
um pacote mais ou menos com 10 pães franceses, queijo, presunto, irmãos, queijo mussarela, presunto, requeijão, café, bolacha e um doce para colocar no pão. Estava um bilhete dizendo assim: estivemos na sua casa para tomar um lanche. Você não estava e sentimos de deixar os ingredientes. Irmãos, eu vi que realmente Deus ouviu a nossa oração nessa pequena coisa, irmãos. Eu, sendo já uma pessoa adulta, tive um desejo de criança e Deus cumpriu o desejo do meu coração, irmãos. Também, uma vez, eu tinha uma missão para me fazer na obra de Deus. A obra de Deus somos nós. Mas Deus me mandou num lugar, irmãos, eu não tinha como ir naquele lugar, porque a minha condição financeira não ajudava. Eu tinha que abastecer o carro, quase encher o tanque daquele carro. O Senhor me apertou para ir naquele lugar, irmãos. Era uma causa espiritual. E eu não tinha nenhuma ajuda, assim, da instituição a qual eu servia naquele momento. E eu fui, então, depois de um culto, levar uns irmãos bem necessitados em casa. E quando eu cheguei na casa daqueles irmãos, eles me convidaram para subir. Quando eu estava subindo, irmãos, Deus me visitou, nós oramos, tomamos um cafezinho, descemos a escada, uma casa bem simples. E o Senhor falou comigo: vou fazer uma obra. Era mais ou menos umas 11 e pouco da noite. Eu disse para o dono da casa: irmão, crê que Deus vai fazer um milagre? Ele falou assim: creio. Irmão, fique em comunhão que o irmão vai ver um milagre. Quando eu desci, irmãos, na portaria, na porta daquela casa, do lado de fora, irmãos, na beirada assim da sarjeta do meu carro, estava uma importância em dinheiro. Era mais ou menos 11h30 da noite, 11 e pouco da noite, eu não me recordo agora, assim com muita precisão. Estava ali uma importância de dinheiro, irmãos, que dava para mim colocar combustível no meu carro, ir e voltar naquela cidade que ficava a 100 e poucos quilômetros da minha cidade. E ainda sobrava dinheiro, irmãos. Então o Senhor falou: tá aí a importância que você precisa para ir atender aquilo que eu estou te mandando. Eu agradeço a Deus que quando cheguei naquela cidade, irmãos, no outro dia, eu me dirigi àquela cidade onde Deus estava me mandando. E quando cheguei lá, eu e minha esposa, irmãos, aquele irmão que viu, vou voltar um pouquinho atrás, ficou maravilhado, porque o dinheiro não era dele, ninguém sabe de quem era. Uma hora daquela, quem ia perder um dinheiro naquele lugar, irmão? Naquele valor. E Deus preparou aquele dinheiro para mim fazer a viagem. Fiz a viagem. E quando cheguei naquele lugar, senti de fazer uma visita na casa de uma pessoa, irmãos, que estava numa aflição muito grande. E eu não sabia o que se passava. E quando cheguei, senti de orar a Deus. E quando estava orando, Deus falou comigo e disse: olha, diga para ele se desfazer da arma que ele tem. Eu, então, naquele momento, irmãos, eu disse para ele: se desfaça da arma que você tem. Ele começou a chorar, a esposa dele olhou para mim e disse assim, eu não sei onde está essa arma, mas ele já tem. Porque no outro dia, irmãos, ele havia programado para tirar a vida de uma pessoa que havia batido na filha dele. Tinha dado uma surra na filha dele. E a pessoa tinha sido presa, mas como a pessoa tinha dinheiro, pagou uma fiança e ia ser liberta no outro dia. E aquele nosso irmão, crente, irado, tomado de um espírito de ira, comprou um revólver para no outro dia tirar a vida daquele homem. Mas Deus mandou nós ali a tempo e nós conseguimos desarmar aquele irmão. Hoje, irmãos, aquele irmão, ele já dorme no Senhor, já está repousando, sono dos justos, e não cometeu esse pecado de homicídio, graças a Deus e a esta visita que nós fizemos. E quando Deus quer fazer obras, irmãos, ele tira da onde não tem, ele colhe da onde ele não plantou. Ele não precisa que nós, irmãos, ficamos tão preocupados, e às vezes nós ficamos, não é? Porque somos seres humanos. Eu me lembro, irmãos, que em muitos momentos da minha vida, em todo o trajeto dela, fui acompanhado com sinais de Deus. Até hoje tenho sido, por misericórdia, acompanhado com sinais de Deus.
eu sinto de contar mais alguma coisa para os irmãos, para alimento das vossas fés, irmão, da fé dos irmãos. Antes de vir para cá, irmãos, antes de vir para Portugal, eu estava na minha casa. Eu fui chamado, irmãos, para orar por uma senhora que estava com tuberculose no hospital e estava muito mal mesmo. E para entrar naquele lugar, irmãos, teria que vestir uma roupa especial. E muitas pessoas não queriam ir ali porque realmente era um lugar perigoso para ser contaminado. Mas eu, irmãos, graças a Deus, eu não tenho medo dessas coisas. Não que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho esse desejo de ajudar as pessoas. E eu fui até aquele hospital, irmãos, e quando me dirigi à portaria, aquela pessoa gentilmente me atendeu e disse para mim que para entrar ali eu teria que assinar um termo de responsabilidade e teria que vestir uma roupa. E assim eu fiz, irmãos. E quando cheguei lá, vi aquela pessoa totalmente impossibilitada de se mover, com seus olhos praticamente o branco dos olhos só virado para cima. Ela babava muito, estava em pele e osso, irmãos. Estou no hospital tuberculoso. E eu havia levado o azeite e Deus me colocou no meu coração, embora ela não era de nenhuma denominação, mas eu, quando Deus me manda, eu não estou aqui obedecendo a voz de homem, irmão, obedeço a voz de Deus e não do homem. Deus mandou que eu ungisse aquela alma, aquela pessoa, com a unção. E daquele momento em diante, irmãos, que eu fiz a unção, logo eu pensei que Deus ia levar aquela pessoa. Quero deixar claro que a unção não é extrema unção, a pessoa não precisa ficar com medo de pedir unção, irmão. Deus me deu a graça de ungir aquela pessoa e ir embora. E depois eu vim para Portugal. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu recebi aqui um recado com várias fotos. E depois que aquela pessoa foi ungida, Deus permitiu que ela melhorasse, engordasse. E hoje, irmão, já fazem 6 anos que estou aqui, mais ou menos. Aquela pessoa já está em casa. Veja, aquela pessoa estava com o caixão já encomendado, já tinham ido na funerária, os médicos já haviam desenganado, e aquela pessoa está lá liberta. Eu tenho contato da sua irmã, se alguém duvida, eu posso, entre em contato comigo, eu vou mandar o contato da sua irmã, ou posso pedir para ela gravar aqui um áudio e colocar no meu WhatsApp. Inclusive esta obra eu acredito que já até contei, irmãos, esse milagre. E mais outros milagres também que Deus fez na minha vida, que são muitos, irmãos. Eu me lembro também que eu tenho uma filha que hoje é casada. Quando era criança, irmãos, ela foi acometida de uma enfermidade na sua boca e na sua garganta. E eu nem sabia daquilo, irmãos, para falar bem a verdade para os irmãos. Eu estava um pouco assim, sabe, a gente é pai de família, trabalha, quem cuida mais da casa é a esposa. Hoje que eu estou na perícia médica, estou aqui em Portugal, estou de baixa médica, mas naquele tempo, irmãos, estava trabalhando. Quando cheguei em casa, minha esposa comentou comigo que a minha filha estava muito mal, não conseguia tomar água, não conseguia nem se alimentar. Eu logo, preocupando-me com aquilo, pensei logo em levá-la ao hospital mais próximo. E a minha esposa então falou, vamos orar primeiro. E quando nós estávamos orando, irmãos, Deus visitou a minha alma e me fez sentir de ungir a minha filha. Eu quero agradecer a Deus que quando Deus me deu a unção de ungí-la em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, além de curá-la ela na hora, irmãos, eu não preciso contar isso para me aparecer, e os irmãos sabem muito bem que eu não tenho nada, que eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor. O Senhor, além de libertá-la, nós sabemos que o selo do Espírito Santo, irmãos, o Senhor dá quando nós cremos em Jesus Cristo. Mas existem os dons de evidências e novas línguas. Quem não quiser crer, que não creia. Mas quando Deus me deu de ungir a minha filha, Deus deu a ela o dom de evidência de novas línguas, e aquelas feridas se secaram, e no outro dia a minha filha já estava totalmente liberta, comendo, sem febre, sem nada, e até hoje, irmãos, ela não tem mais nada, e eu agradeço a Deus, porque vi que foi a mão de Deus que trabalhou
em favor da minha filha, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Milagres e mais milagres, irmãos, Deus tem feito na nossa vida. Aqui mesmo em Portugal, Deus preparou de orar por uma senhora que estava muito mal, com um problema no seu pescoço, e aquilo descia como se fosse eu não sei explicar para os irmãos, eram uns caroços vermelhos, irmãos, aquilo estava descendo no seu pescoço, tomando a parte dos seus seios, e ela estava muito aflita, e chamou eu e minha esposa para que fôssemos até a sua casa, para ali orarmos a Deus. E quando nós estávamos orando, eu expliquei para ela o que era a unção, e ela acreditou, irmãos. Ela creu, embora não fosse, embora fosse de uma outra denominação, porque eu vou falar para os irmãos uma coisa. Muitos me conhecem, eu atendi a obra durante algum tempo, irmãos, como no ministério, não desprezo ninguém, e agora tenho o meu ministério, e esse ministério é independente, e continuo servindo a Deus da mesma maneira. Não tenho, só que eu não ocupo cargo ministerial na igreja. Eu considero o meu ministério, irmãos, um ministério direto com Deus. Não tenho nada contra ninguém da denominação, não tenho nada contra ninguém de lugar nenhum. Eu creio em Jesus Cristo, que é a graça, e é nele que eu estou baseado, estou firme nele. E o Senhor deu a graça, irmãos, de ver mais esse milagre. Quando eu orei por aquela senhora, no outro dia, ela ligou na nossa casa, nós já estávamos aqui em Portugal, e Deus havia libertado ela completamente. Glória ao santo nome do Senhor. Também, irmãos, fui chamado para orar por um jovem que havia sido acidentado, estava andando com motocicleta, irmãos, e ele havia sido acidentado, esse jovem. Estava totalmente quebrado, não mexia o corpo, o irmão estava em coma, e quando nós chegamos naquele hospital, a família solicitou a nossa chegada. Tivemos que pedir autorização para entrar, porque ele estava num quarto de UTI, não podia receber visitas, mas como nós somos ministros do Evangelho, foi nos dada autorização, e nós entramos dentro daquele quarto. Aquele moço não se mexia, aquela cabeça estava inchada, o corpo todo inchado. Eu confesso para os irmãos que a família já estava esperando o seu óbito. Todavia, irmãos, Deus falou comigo: unge esse jovem. E eu falei: Senhor, ungir um defunto, porque praticamente, eu não vou dizer que ele estava morto, não vou falar isso para os irmãos, não, ele estava morto, não é isso que eu quero dizer, irmão. Eu não gosto de enfeitar as coisas. Ele não estava morto, apenas ele estava numa situação muito delicada, praticamente a morte. Já estava mesmo esperando apenas os aparelhos, esperando apenas desligar aquilo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus deu a graça de ungí-lo, e nós fomos embora. Passaram-se alguns meses, ninguém mais me falou nada, ele não era daquela cidade onde eu morava, naquela época. Um dia eu encontrei aquele jovem, e eu não conheci ele, irmãos, mas ele me conheceu. E ele me chamou, falou: o irmão não lembra de mim? Eu falei: não. O irmão já esteve me visitando no hospital quando eu fui acidentado. Eu falei: quem é você? Eu falei: eu sou fulano de tal. Eu levei um susto, irmão, que para mim ele já tinha morrido. Ele disse: quando o irmão saiu do hospital, ele falou: eu não vi nada, mas me falaram. As pessoas que estavam lá me falaram, ficaram assustados. E quando o irmão saiu daquele hospital, ocorreu que eu comecei a movimentar o meu corpo, os meus pés, e comecei a me movimentar, e de repente eu fui me movimentando, os médicos foram lá me examinar, eu fui voltando ao normal, e hoje eu agradeço a Deus que eu não tenho mais nada, estou liberto completamente. Então, mais um milagre que eu estou contando aqui para vocês. Hoje eu estou sentindo de contar milagre, irmão, vou contar mais outro. Também uma vez eu estava na minha casa, irmãos, e tive um sonho que eu tinha que estar em tal cidade no outro dia, longe da minha casa. E eu falei: Senhor, como é que eu vou nessa cidade, Senhor, se eu não tenho recurso?
Se eu não tenho dinheiro, irmãos, eu sempre trabalhei, mas sempre ganhei pouco, nunca ganhei muito. Muitos pensam que eu não trabalhava, mas eu trabalhava de dentro de casa, irmãos. Eu vendia, eu fazia trabalhos como se fosse uma home office. Então, as pessoas às vezes pensam, julgam a gente mal, até hoje, irmãos. Eu agradeço a Deus que eu tive aquele sonho, mas eu não tinha recursos para colocar combustível no meu automóvel, porque a cidade era longe. Mas mesmo assim, irmãos, eu consegui, arrumei o recurso e fui até aquela cidade. E fui até a casa de um irmão que eu conhecia, que Deus me mostrou a casa dele. E quando eu cheguei na casa daquele irmão, eu falei, irmão, eu vim até aqui, que Deus me mandou vir aqui. E também preparou, irmãos, que eu viesse para falar para o irmão, onde que tem alguém enfermo aqui na cidade, Deus me mandou vir aqui. Ele falou, irmão, tem uma pessoa enferma aí, que precisa de visita, porque está muito mal. Só que eu não sei se vão deixar você entrar no hospital, porque aqui tem regras muito exigentes. Eu falei, tudo bem, vamos até lá. Quando chegamos até o hospital, irmãos, eu já tinha feito um sacrifício medonho para conseguir o dinheiro para ir até lá. Quando chegamos até o hospital, minha esposa até foi comigo. E quando entramos no hospital, estava ali naquele quarto, aquele jovem, para mim era jovem, embora casado, mas muito mais novo do que eu. Ele disse para mim, irmão, estou ficando cego, estou com um tumor maligno atrás do meu globo ocular. E eu orei a Deus e pedi que Deus mandasse o irmão aqui para orar por mim. Veja, irmãos, eu morava muito longe da cidade dele, mais de 100 quilômetros. Falei, tá bom, irmão, vou orar. Quando eu estava orando, irmãos, senti também de um gilo. Deus me deu a graça de fazer aquela unção. Eu agradeço a Deus, irmãos. Queria ter que fazer uma biópsia no outro dia, já para também marcar uma cirurgia de radioterapia, quimioterapia. Eu não sei como é que se chama, eu não sou médico. Sei que já estava tudo certo, já tinha vindo a biópsia, inclusive, já estava tudo determinado. Quando foi no outro dia, irmão, os olhos dele praticamente estavam saltando para fora. Quando foi no outro dia, o olho dele voltou ao normal. Os médicos foram lá, examinaram, acharam estranho, fizeram outros exames. E para resumir, irmão, aquele câncer desapareceu e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmãos, eu posso contar outro milagre, porque são muitos. Eu estou aqui aguardando, irmãos, um lugar aqui, tem um negócio para me tratar. E como ontem eu não gravei, então eu estou sentindo de gravar hoje. Mas só gravar milagre, certo, irmãos? Eu estava, irmãos, também na minha casa e fui chamado, irmãos, por uma família. Na verdade, eu estava trabalhando, quando eu cheguei em casa, eu ia almoçar e bateram na minha porta duas senhoras. E essas senhoras pediram para mim se eu podia orar pela sua netinha. Era netinha de uma era tia e a outra era a avó da criança. Isso faz muitos anos já. E eu então, irmãos, falei, não, podemos orar. Dobramos o nosso joelho, irmãos. Eu não poderia entrar naquele quarto, porque aquela criança estava numa observação e estava na UTI com aparelhos respiratórios. Eu vou contar uma coisa aqui, irmãos, que vocês não são obrigados a acreditar, porque isso não acontece e é impossível acontecer, tá, irmãos? É impossível. Não existe possibilidades disso acontecer, ainda mais no hospital, mas aconteceu. E me pergunte como. Nós estávamos orando e na hora da oração eu disse, Senhor, eu não posso entrar lá dentro. Até parei o meu almoço, né, para me fazer essa oração com a minha esposa. E falei, eu não posso entrar lá dentro, Senhor, mas Tu podes. E se Tu quiseres, põe essa criança em liberdade agora. Essa criança, hoje já é uma moça, irmãos. Ela era uma criança, ela tinha um tumor muito grande debaixo do seu braço, irmãos. E aquele tumor parecia um ovo. Irmãos, os médicos não sabiam mais o que fazer. E se operasse a criança corria risco, porque era do lado do coração.
Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que Deus fez um milagre. Quando acabamos de orar, Deus falou comigo: meu servo, vá até o hospital. Eu falei: Senhor, tem que trabalhar. O Senhor falou: não, vá até o hospital. Larguei o meu trabalho, peguei aquelas duas senhoras, mais a minha esposa, e fui até o hospital. E quando eu cheguei no hospital, irmãos, eu agradeço a Deus, quero agradecer a Deus, irmãos, que ao chegar naquele hospital, eu vi o pai da criança e o avô da criança do lado de fora, na portaria, sorrindo. Eu falei: mas a criança está tão mal e eles estão sorrindo. Quando nós entramos, irmãos, ele disse assim para mim: nós não sabemos o que aconteceu, mas uma coisa nós sabemos, houve algo inédito aí nesse hospital. O aparelho que é ligado em outros aparelhos, eu não sei como é que funciona isso, irmão, não me pergunte porque eu não sei. O aparelho parou de funcionar, sem ninguém mexer. E a criança continuou se batendo e respirando. Aí teve que as enfermeiras ir lá tirar aqueles equipamentos, e a criança continuou respirando sem ajuda de aparelhos. E de repente deu como se um estouro, como se uma coisa arrebentasse, e aquele tumor que estava debaixo do braço daquela criança, irmão, ele estourou, saiu tudo aquela sujeira, como se fosse um bicho cheio de sangue, irmão, debaixo do braço daquela criança. Eles limparam, fizeram a higiene, e a criança então ficou em observação, foi para o quarto. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, que hoje essa criança já não é mais uma criança, já é uma jovem. Acredito até que já casou, porque essa obra faz bastante tempo, esse milagre. Eu estou aqui glorificando o nome do nosso eterno Deus. Irmão, se eu for contar obras aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, não é? Mas eu ainda sinto de contar alguma coisa, porque talvez haja necessidade, irmãos. Deus conhece a necessidade de cada um, por isso nós não podemos julgar ninguém, não podemos condenar ninguém, não podemos dizer que esse não vai para o céu, nem aquele não vai, porque o amor de Jesus Cristo, irmão, vai além do nosso conhecimento. A palavra graça quer dizer Jesus Cristo. Hoje eu aprendi muita coisa, irmãos. Eu aprendi muita coisa que no outro tempo eu não sabia. Por isso eu amo todos os irmãos, de qualquer denominação, não faço exceção de pessoas. Eu procuro tratar todos bem, com amor, com caridade, e pedir que Deus abençoe a todos, porque é a única forma de nós podermos entrar no céu. Não existe outra forma, se não for pelo amor, irmãos. Não existe outra. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por um milagre que Deus fez na vida de um irmão. Esse irmão, irmãos, ele era paralítico, ele estava com problema numa perna. Não era paralítico assim, de nascença. Ele sofreu uma enfermidade, e essa enfermidade, irmãos, ele teve que passar por um processo, tirar um líquido da sua espinha. E quando foi tirar aquele líquido, ele perdeu a mobilidade de uma perna e perdeu os seus atributos como um varão. E ele tinha duas crianças pequenas, irmão. E aquelas duas crianças, muito bonitinhas, duas meninas, né? E a esposa dele, que era de uma determinada denominação, que eu não vou citar o nome para não denegrir a imagem de ninguém, quando viu que ele perdeu as suas habilidades como varão, porque ele era jovem, era novo. Jovem, que quer dizer, não é porque ele não era casado, ele era novo. Então, ele era casado, mas era jovem. E já daquela idade, já não ter mais habilidade na parte íntima, por causa daquela enfermidade, ainda perder o movimento da perna, a sua esposa, então, se revoltou, largou ele com as duas crianças e foi embora, irmão. E no fim, ele ainda fica sem a liberdade que ele tinha. E eu fiquei muito triste com aquilo. E um dia, irmãos, conversando com ele, eu disse para ele, naquela época, irmãos, eu tinha um compromisso naquela denominação. Eu disse para ele que ele podia tomar a ceia. E ele ficou admirado, porque ele veio de outra cidade, não trouxe carta, não trouxe nada. Eu falei: eu não preciso da sua carta. O Espírito Santo falou para mim que você pode tomar a ceia. Então você vai tomar
a Santa Ceia e pronto. Não se preocupe. E Deus me deu a graça de atender aquele culto, irmãos. E Deus abençoou grandemente. Quando foi no outro dia, nós estávamos indo em missão para a Bahia. E naquela missão, irmãos, que nós estávamos indo, estava indo eu, um médico e também uma enfermeira. E um caminhão, irmãos, com mais ou menos 400 cestas básicas, muito grande. Isso tudo por conta, não da igreja, mas por conta de pessoas particulares que Deus preparou. Mais ou menos 11 bicicletas, 16 instrumentos musicais, consegui medicações. E no outro dia tinha essa missão marcada. E nesse dia que eu tinha missão marcada, eu recebi um telefonema de um irmão que me pediu que visitasse aquele jovem que estava com aquele problema na perna, que ele estava pedindo a unção. Eu fui até a casa dele, e quando eu cheguei até lá, irmãos, eu vi que ele não movia mais a perna mesmo, não tinha jeito, a perna dele estava ressecada. Vejamos que eu estava com um médico, irmão, que hoje é cirurgião, esse médico, meu amigo, muito meu amigo, Dr. Charles, posso falar o nome dele aqui, um caríssimo irmão, a sua esposa. E eu fui até junto com ele nessa casa. E quando chegamos lá, irmãos, nós deparamos com aquele quadro. Antes de falar com aquele irmão que estava naquela situação, eu perguntei para o Dr. Charles: doutor, irmão, você acha que ele tem um jeito de voltar a andar? Ele falou: irmão, houve um erro médico, lesionaram uma parte da espinha e ele perdeu o movimento da perna. Geralmente, irmãos, quando se acontece isso, às vezes pode perder até o movimento das duas pernas. Ele perdeu de uma. Eu vou dizer para o irmão, a única coisa que pode acontecer depois de muita fisioterapia, ele conseguir mexer um pouco o pé, só isso daí. Eu não posso garantir nada porque não há nenhuma garantia, porque foi feita uma coisa, enfim, não ia poder mais andar. E nós entramos dentro do quarto, isso disse o médico, eu não sou médico. Entramos dentro da casa, lá estava ele sentado com a cabeça baixa, suas crianças ali, ele sozinho, irmãos. E eu fiquei muito triste com aquele quadro. Eu clamei a Deus e falei: não chore, irmão, nós vamos orar por você e Deus pode fazer uma obra. E naquele momento nós dobramos o nosso joelho, irmãos. E ao dobrar o joelho, o Senhor permitiu que fosse feita aquela oração. E no momento em que foi feita aquela oração, Deus me deu a graça de ungí-lo. E quando Deus me deu de ungí-lo, irmãos, Deus fez um milagre muito lindo. Ele começou a chorar e não levantou. E aí eu olhei para ele e falei: Senhor, por que tu não libertou ele? O Senhor não me falou nada. Quando passou alguns momentos, os irmãos observam, eu clamei a Deus e o Senhor falou comigo: manda ele levantar. Eu falei: levanta. Ele não levantou. Aí o Senhor disse para mim: não é assim que se fala. É levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falei assim, irmão, a honra e glória do Senhor, aquele irmão pulou, começou a andar e Deus libertou ele por completo. Você não é obrigado a crer, irmãos, mas tudo isso aconteceu. Eu senti de contar esses milagres. Eu não mudei, sou o mesmo irmão Raul. Amo a todos os irmãos. Hoje estou aqui em Portugal. Louvo a Deus por estar ajudando aqueles que estão às vezes sem liberdade, às vezes estão passando por algum processo. Eu estou aqui. Se você precisar de uma oração, de um conselho, de uma ajuda, conte comigo, irmãos. Meu e-mail é simõesraul83@gmail.com. Deus abençoe a todos, um ósculo santo para vocês, e que Deus seja glorificado e que o eterno Deus reine entre nós. Amém e amém.